Você sabia que nem toda criança com epilepsia precisa de cirurgia, mas quando há indicação, adiar um procedimento pode comprometer o desenvolvimento dessa criança? Neste vídeo eu vou explicar quando a epilepsia é considerada refratária, como diagnosticar e quando operar. A epilepsia se torna refratária quando a criança está usando 2 ou mais medicamentos corretos para o tipo de epilepsia que ela tem, em dose adequada e mesmo assim não está tendo um controle adequado de crises. O tempo de uso dessa medicação tem que ser de pelo menos 1 ano, de acordo com as definições. É importantíssimo reconhecer essa condição precocemente e logo encaminhar para uma equipe com experiência em cirurgia de epilepsia. Isso porque, quanto mais se delonga a intervenção, quando necessária, menor a chance de um bom controle com a cirurgia de epilepsia. Às vezes, as medicações podem trazer um controle parcial, mas não satisfatório das crises. Então, essas indicações têm que ser individualizadas, com uma boa conversa com a mãe, com o pai e com outros especialistas. Para fazer o diagnóstico de epilepsia, eu uso alguns critérios. O primeiro deles é o tipo de crise que a criança tem, ou seja, a semiologia da crise. O segundo é a ressonância magnética. Existe nos exames de imagem algum sinal de que essa epilepsia pode estar vindo de um lugar específico do cérebro? E o terceiro é o eletroencefalograma, ou seja, a atividade elétrica da criança enquanto ela está tendo uma crise. Quando esses 3 parâmetros se encaixam, mostrando que essa crise vem especificamente de um lugar, a gente pode indicar de forma segura alguns tipos de cirurgia de epilepsia. No diagnóstico da epilepsia refratária, eu uso uma série de exames para esclarecer a origem da epilepsia e se ela precisa de um tratamento mais agressivo. Primeiramente, eu conto com uma equipe multidisciplinar de neurofisiologistas, neuropediatras, pediatras, eu, neurocirurgião pediátrico, e neuroradiologistas para avaliar esses exames com a melhor competência. Os exames necessários são a ressonância magnética com alta resolução e sequências específicas para procurar achados de epilepsia. O eletroencefalograma prolongado com vídeo mostra para gente a atividade elétrica do cérebro durante uma crise. Mas o mais importante é a semiologia da crise, ou seja, o tipo da crise que a criança está tendo. E se isso se encaixa com os achados de exame. Quando a gente tem um quebra-cabeça que se encaixa, a gente pode indicar a cirurgia de epilepsia com segurança. Quando os exames nos mostram clara evidência de que a epilepsia está vindo de um lugar específico, ou seja, que é uma epilepsia focal, podemos indicar uma cirurgia resectiva, ou seja, uma microcirurgia para remover a localização da onde está vindo a epilepsia. Quando a epilepsia é multifocal, tipo de epilepsia muito frequente nos pacientes com paralisia cerebral, a cirurgia de neuromodulação, por exemplo, o estimulador do nervo vago, pode ajudar a reduzir drasticamente as crises. O VNS, o estimulador de nervo vago, é uma técnica inovadora e minimamente invasiva. É a técnica usada para crianças com epilepsia multifocal, muito comum na paralisia cerebral, mas não deve ser generalizada para todas as crianças. A indicação é fundamental e devemos usá-la de forma correta para o sucesso do tratamento. Quando temos as crises chamadas de atônicas, com quedas agudas, onde a criança cai de uma hora para outra e depois logo retoma a consciência, a calosotomia é a cirurgia de escolha. E por último, nas epilepsias catastróficas, em crianças com encefalites autoimunes ou que têm uma isquemia, um AVC muito grave ao nascimento, nessas crianças a gente indica um procedimento chamado de hemisferotomia funcional. Em cirurgia de epilepsia, temos o principal objetivo de reduzir as crises da criança ou até controlar por completo, sem causar nenhuma sequela adicional. Por isso, quando a gente tem um sinal de epilepsia focal, mas numa área que é eloquente, ou seja, uma área que tem uma função neurológica importante, a gente pensa 2 vezes antes de indicar uma cirurgia resectiva. E podemos aí usar também a neuromodulação como técnica menos invasiva. Primeiramente, devemos encarar a epilepsia refratária como um acúmulo de lesões no cérebro da criança. Ou seja, quanto mais crise a criança tem, mais ela vai ter prejuízo neurológico, que pode variar desde alterações
no pensamento, na consciência e funções cognitivas do dia a dia, até sequelas neurológicas, como por exemplo as de um AVC, perda de força de um lado do corpo, alterações da fala. Por isso, quando há indicação de uma cirurgia de epilepsia, isso não deve ser deixado para depois, e devemos fazer de forma precoce. Em cirurgia de epilepsia, indicação é tudo. Indicar o tipo de cirurgia correto para cada tipo de epilepsia é fundamental. A cirurgia ressectiva tem a vantagem de poder controlar de forma completa as crises. Então, sempre que possível, sempre que o quebra-cabeça se encaixa, a gente opta por essa cirurgia. Quando a epilepsia é multifocal e temos a possibilidade de usar a técnica menos invasiva, como o VNS, é essa a técnica de escolha. Nos casos de crises com quedas, a calosotomia é a cirurgia de escolha. Na minha concepção, quando a epilepsia refratária é diagnosticada, não devemos protelar uma intervenção cirúrgica. Quando os exames mostram para a gente que a epilepsia é focal, ou seja, que todas as crises estão vindo de uma localização específica do cérebro, devemos indicar uma cirurgia ressectiva, ou seja, uma cirurgia onde a gente remove com microcirurgia a área causando as crises epilépticas. Quando a epilepsia é multifocal, devemos optar pelo VNS. Eu realizo essas cirurgias de uma forma segura, com tecnologia avançada e os melhores recursos, usando aparelhos como o eletroencefalograma intraoperatório, ou seja, o fisiologista em sala, avaliando a atividade elétrica até que ela cesse após a cirurgia, neuronavegação para identificar com precisão qual região deve ser operada, microscópio de alta resolução para que a cirurgia seja feita com a maior precisão possível, monitorização intraoperatória das áreas motoras, da sensibilidade e outras áreas importantes do cérebro, e, quando necessário, a cirurgia acordado em adolescentes ou crianças um pouco maiores que possam tolerar essa cirurgia, para que possamos preservar a área da fala quando a cirurgia tem que ser realizada nessa região. Se você, pai, mãe ou pediatra, está acompanhando uma criança com epilepsia de difícil controle, procure um especialista. Às vezes, a solução passa pela cirurgia, realizada no momento certo. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem pode ter interesse sobre esse assunto. Nos próximos vídeos vou falar mais sobre o VNS e outras técnicas de cirurgia para epilepsia infantil.